Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo sobre a unidade 6 do livro didático, que vem tratando sobre as atividades econômicas. Nesse primeiro momento, a gente vai discutir um pouco sobre os recursos naturais, aqueles recursos que são utilizados por nós, seres humanos, né, tanto para satisfazer nossas atividades, como também para desenvolver as atividades econômicas existentes na sociedade, certo? Esse material se encontra entre as páginas 150 e 153. Iniciando aqui, né, a partir da definição. Então, recursos naturais, gente, são aqueles elementos da natureza, né, que nós utilizamos para satisfazer nossas diferentes necessidades. Então, a água, o calor do sol, o vento, né, a vegetação, os minerais e tudo aquilo que a gente retira da natureza, né, é considerado um recurso natural, certo? Os recursos naturais, eles são subdivididos, né, em três grupos. Os inesgotáveis, certo? Os renováveis e os não renováveis. Iniciando aqui pelos inesgotáveis, né, que são aqueles que não acabam nem devem acabar se a gente considerar o nosso tempo de permanência aqui na Terra, ou seja, o tempo de permanência dos seres humanos, ok? Então, quais são esses recursos considerados inesgotáveis? Então, o vento, né, coloquei aí um parque eólico para exemplificar, então o calor do Sol também e o calor do centro da Terra, certo? Já com relação aos recursos naturais renováveis, pessoal, como o próprio nome já fala, né? Então, são aqueles que podem ser repostos pela natureza, certo? Ou pelos seres humanos, né? Desde que eles sejam utilizados de maneira adequada, de maneira consciente. E quais são os principais desses recursos renováveis, né? Então, o solo, por exemplo, é um recurso renovável, a água também é um recurso renovável, né? E a vegetação também, certo? Já com relação aos não renováveis, gente, são aqueles, né, que apresentam um ritmo de reposição natural muito lento, ou seja, eles demoram muito tempo para se formar. E a gente consome mais do que a natureza é capaz de repor, certo? Quais são eles? Então, o petróleo, que vocês podem estar visualizando aí nas imagens, né? O gás natural também e o carvão mineral, certo? Então, esses recursos, né, eles se formam em um ritmo muito lento e as sociedades elas consomem de forma muito mais acelerada. Então, um dia esses recursos irão se esgotar, por isso que são considerados não renováveis, certo? Esses recursos, pessoal, eles servem, claro, para produzir energia, certo? É a energia que nós precisamos para nossas atividades cotidianas e também para o desenvolvimento das diversas atividades econômicas existentes na nossa sociedade, certo? Existem dois tipos de energias. Existem as energias produzidas a partir de fontes não renováveis, que nós acabamos de conhecê-las, e também existem aqueles tipos de energias, né, produzidos a partir de fontes renováveis, certo? Quais são as energias não renováveis? Então, a energia produzida a partir da queima do carvão mineral, certo? A energia nuclear também, né, que é produzida a partir do urânio, o petróleo, certo? E o gás natural. Então, essa energia produzida a partir da utilização desses recursos, né, por eles não serem renováveis, essas fontes também não são renováveis, certo? E quais são as renováveis, né? A energia eólica, que é produzida a partir do vento, a solar, que é produzida a partir do calor do sol, né? A geotérmica, que é produzida a partir do calor do centro da Terra, a de biomassa, que é produzida a partir, né, da biomassa de matéria orgânica, e a hidroeletricidade, que é produzida a partir da água, certo? Aqui nós podemos visualizar primeiramente as fontes renováveis, né? A gente pode visualizar ali um parque eólico, placas para captação de energia solar, né, captação do calor do sol. Podemos visualizar também uma hidrelétrica, uma estação geotérmica, né, e também a biomassa, a matéria orgânica, certo? A matéria orgânica que dá origem à energia de biomassa, certo? E aqui com relação às fontes não renováveis, temos a energia nuclear, né, que eu coloquei ali uma usina nuclear exemplificando, e também o petróleo, como já foi dito, né, que é utilizado para diversas finalidades da nossa sociedade, o gás também, né? E o carvão, a queima do carvão que ocorre nas termoelétricas, certo? Gente, essas energias elas são utilizadas para quê?
para o desenvolvimento, né, das atividades econômicas, da indústria, né, da construção civil, e também nas nossas residências, certo? As atividades econômicas, gente, é, elas são subdivididas em três setores, certo? Então, elas podem ser agrupadas em três setores: o primário, o secundário e o terciário, ok? No primário, gente, encontram-se as atividades mais voltadas à natureza, certo? À extração dos recursos naturais, como, por exemplo, a agricultura, né, que você está ali utilizando o solo para plantar, cultivar, né? A pecuária, que é a criação de animais, certo? E o extrativismo, né, que pode ser o extrativismo vegetal, quando você retira a madeira, o extrativismo animal, quando você pratica a caça ou a pesca, ou o extrativismo mineral, quando você extrai da natureza algum minério, certo? Minério de ferro, petróleo, extração do carvão, do gás, certo? Então, são todas atividades que estão dentro do extrativismo, certo? Já com relação ao setor secundário, gente, as atividades que encontram-se nele são as atividades industriais, ou seja, a de transformação. Então, a matéria-prima é proveniente do setor primário, mas segue para o setor secundário para a transformação nas indústrias, né? E também a construção civil se encontra dentro do setor secundário. Já o setor terciário abrange tanto o comércio, né, a venda e compra de mercadorias, como também os diferentes serviços existentes na nossa sociedade, como, por exemplo, serviços de transporte, de educação, de saúde, certo? Então, todas essas atividades, né, encontram-se dentro do setor terciário. Aqui eu coloquei como exemplo, gente, a cadeia produtiva do papel, né? Então, essas atividades econômicas, esses setores, né, eles dependem uns dos outros, certo? Eles são interdependentes. Por quê? Aqui a gente pode observar a matéria-prima, né, que no caso é a madeira. Então, a madeira, a extração da madeira é uma atividade extrativista que ocorre onde? Lá no setor primário, né? Posteriormente, essa madeira ela vai ter que ser transformada, né? A matéria-prima ela vai ter que ser transformada no papel e essa transformação ocorre na indústria, ou seja, já no setor secundário. E posteriormente esse papel ele vai ser vendido, comercializado, né? Em que? Em lojas, em papelarias, né? Então aí o comércio, né, já entra dentro do setor terciário, ok? Então, pessoal, essa foi uma abordagem inicial, né, sobre essa temática. Até o nosso próximo encontro.